noite! A gente está aqui no canal Cidades dos Sonhos para a gente sonhar a cidade do futuro. Esse é o nosso sétimo episódio. A gente vai falar sobre negócios sociais e como que eles moldam a cidade do sonho. É ele um pouquinho, mas eu vou deixar para ele se apresentar. Além disso, eu tenho a honra de dizer que ele é meu amigo. Eu gosto muito dele. Eu sou a Miriam Castelo, da Fábrica dos Sonhos, que trabalha pelo direito de sonhar e trabalha para levar o sonhar para mais lugares, principalmente onde não chega, e do movimento Direito de Sonhar. E eu estou aqui, né, faço parte desse grupo, que foram 3 organizações que se juntaram, a Fábrica dos Sonhos, o Lab 4D e... Olá, eu sou Maíra Castelo Branco, aqui da Casa da Árvore. Nós somos um escritório de planejamento urbano e arquitetura, né? Sou eu e meu companheiro sócio, Rafael Ambrosio, que hoje não pôde estar aqui porque tem um compromisso da Escola das Crianças, uma reunião, então não teve como participar, né? E nós estamos aqui também porque, apesar de elaborar os projetos, nós realizamos os sonhos, né, dessas pessoas. Então, acompanhar as obras, a reforma acontecendo, criar um projeto que atenda esses desejos, pensa na questão do planejamento urbano, do urbanismo, né? Então, agradecer sua presença aqui hoje como convidado e a todos que estão assistindo. E você, Santiago? Conta um pouquinho do Lab 4D pra gente. Bom, eu sou o Santiago, um dos 7 fundadores do Lab 4D, que é um laboratório de inovação para criar econômica. E bem-vindo, Túlio, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite. E dizer também que o primeiro evento que o Lab 4D fez, já fazem 3 anos, foi trazer o Yunus Brasil para um evento presencial para várias organizações de terceiro setor e várias empresas aqui, onde o assunto negócios sociais botou o pé pela primeira vez na cidade, né? Então, de lá para cá, o Lab 4D virou uma think tank que quer defender essas bandeiras. A gente falou bastante de economia criativa nessa primeira gestão da nossa presidente Denise Covas, que está acabando o mandato justamente em negócios de impacto e negócios na nossa região, que vai ajudar a pensar de que forma um movimento 2,5 pode ajudar a criar uma cidade do futuro próximo, mais justa, mais igualitária, mais desenvolvida, mais com propósito, né? Mais sonhada. Maravilhosa, com um coração gigante. Também engenheiro de produção, que nem eu. Mas hoje ele tá chique, né? Hoje em dia ele trabalha na Yunus como corporate. É assim que fala? De corporate na Yunus Brasil Negócios Sociais, em que ele trabalha há mais de 10 anos, com impacto social, planejamento estratégico dentro de empresas e fora delas, né? E ele ajuda muitas pessoas através do impacto social. Que mais? Tentar. Queria contar pra gente, assim, né? Mais que eu ficar falando aqui, esse currículo extenso, você contar pra gente quem é você, né? Quem é Túlio e como que você chegou até os negócios sociais, né? Qual que é essa história, o que que é negócios sociais, pra gente ficar na mesma página aqui e depois a gente vai pra nossa rodada de perguntas. Pode ser? Combinados. Primeiro, boa noite a todos que estão assistindo. Também agradeço o convite. É um prazer. Eu sou apaixonado pelo tema, mais que pelo tema, pela prática da inovação social, pela prática de resolver problemas com um pensamento de negócios. E porque, no fundo, é realmente transformar o mundo e transformar a vida das pessoas. Eu sou Túlio, eu sou mineiro, radicado em São Paulo há quase 8 anos, do interior de Minas, portanto, carrego em mim o sotaque, as manias e as vontades de um mineiro, né? E a culinária também, não vou mentir. E vim para São Paulo para trabalhar em 2012, saído de BH com uma experiência na área de investimento lá já, mas trabalhando com investimento de capital de risco, e vim para São Paulo para trabalhar. Enfim, tinha vontade, tinha interesse de mudar para São Paulo. E passei por empresas antes de começar a me movimentar lentamente para esse espaço que hoje eu ocupo, que estou ocupando,
que, para além da Yunus, é um olhar de impacto em diversas dimensões. Também faço algumas outras coisas ligadas à Amazônia e projetos pessoais também. Mas essa movimentação, contando brevemente, ela começou pelo aquele incômodo, né? Eu fazia muito projetos de pesquisa, né? Fazendo tanto, mas não fiz uma movimentação abrupta. Eu já trabalhava de forma como consultor, de forma freelancer, e o primeiro curso que eu fiz foi o Guerreiro Sem Armas, que começou a trazer para mim metodologia, ferramentas, e me apresentou aí para uma perspectiva de criar impacto através de ação. E continuei depois fazendo os projetos, aí comecei já a puxar alguns projetos que falaram, opa, é isso aqui que eu gosto, que foi com o Instituto Natura, que foi um projeto de educação muito profundo, que eu falei, olha, entendi que o que eu sei, que é planejamento estratégico, é trabalhar com inovação, é estar próximo de empresas, ele pode ser feito olhando para um outro lugar. E por acaso, tinha uma amiga que estava na Yunus, que inclusive fez esse projeto de Natura comigo, e falou, estamos começando a construir uma coisa aqui no Brasil, dentro da Yunus, que é a área de corporate, que é essa área de trabalhar com grandes empresas. Você quer vir? Eu falei, vamos. E fui voluntário, isso há quase 6 anos atrás, e fomos construindo esse nome pelo professor Mohamed Yunus, que eu acho que é um capítulo importante de se abrir aqui para contar. O professor Mohamed Yunus, ele é um economista de Bangladesh, então um país ali extremamente pobre do Sudeste Asiático, e na década de 70, contar a historinha toda que é muito inspiradora, na década de 70, no final da década de 70, ele teve a oportunidade, ele era de uma família de condições, conseguiu sair, estudar e ir para os Estados Unidos fazer um doutorado. E quando ele volta para lecionar na Universidade de Chittagong, lá em Bangladesh, a economia que ele ensinava nas aulas, e quando ele saía às ruas e via uma extrema miséria, tem alguma coisa errada. Essa economia que eu ensino, ela não está dando certo para todo mundo. Tem alguma defasagem aí. E ele percebeu isso muito observando, ele resolveu estudar, entender qual que é esse gap, né? Qual que é essa distância, o que está acontecendo. E ele focou um projeto de estudo ali com alunos do doutorado dele, em mulheres artesãs, então, portanto, empreendedoras, que trabalhavam com cestos de vinho, enfim, material local ali, mas que pareciam permanecer num ciclo de pobreza, num ciclo de miséria. Então, ele foi investigar e descobriu que o motivo era que elas estavam presas num sistema de agiotagem. Então, o que elas vendiam, elas tinham que pagar o que elas tinham emprestado. Então, elas não tinham nenhum acúmulo que permitisse que elas saíssem daquele sistema. E aí, enfim, um valor ali de 25 mulheres, era $47 que elas deviam. Era um valor, assim, ínfimo e que não permitia que elas ascendessem. E aí ele pensou, como que eu posso resolver, o que dá para ser feito como que de fato eu trago uma solução para esse problema. E aí ele começou, no começo ele substituía agiotas por um sistema, né, acessar a crédito. Então ele no começo tentou trazer bancos para que essas mulheres pudessem fazer empréstimo, e elas não eram, né, mulheres e pessoas que poderiam acessar, porque tinha uma série de limitações que o banco não permitia que emprestasse dinheiro. Depois ele ficou como avalizador delas, então até que ele falou, não, nada disso está funcionando, eu preciso de construir algo novo. E aí ele construiu o que é o Grameen Bank. O Grameen Bank é um banco, e Grameen significa vila. Esse nome já diz muito, porque ele é bem centralizado, ele não tem uma estrutura de banco como a gente é acostumado a ver, são agentes comunitários que vão até onde as pessoas estão. O Grameen Bank, o Grameen Bank e o Yunus, portanto, são considerados aí os pais do microcrédito, e aí depois em diversas maneiras se expandiu pelo mundo. E aí está
ao centro do que é o negócio, né? Do que é um negócio social, é entender um problema e criar um negócio que resolva esse problema. E por que é um negócio, né? Assim, qual que é a importância do negócio nessa equação? Ao criar o negócio, ele pensa maneiras que ele mesmo vai sustentar. Então, eram empréstimos, crédito, muito mais justos, muito mais orientados para impacto como foco, mas que tinha um modelo de negócio que permitisse que esse sistema de impacto se sustentasse. E ele se sustenta até hoje, já são mais de 13 bilhões de dólares emprestados, 97% das mulheres, dos tomadores de crédito são mulheres, então tinha um foco também na mulher, que era quem tinha mais dificuldade de acesso. 1,5, se eu não me engano, a taxa de inadimplência atual, que é muito baixa. Tem uma série de inovações ali que, de fato, eu resolvo esse problema. O Grameen Bank e o Yunus foram laureados com o Prêmio Nobel da Paz em 2006, por causa desse trabalho. Porque crédito é um direito humano. E sem crédito não há paz. Então, basicamente, essa é a correlação. E a partir daí, não só, mas ele já criou mais uma série de negócios sociais em Bangladesh, são mais de 50. E com toda essa experiência, em 2011, surge a Yunus vamos sistematizar isso, compartilhar com o mundo, né? Então, como que a gente vai atuar para que mais negócios sociais, negócios de impacto, eu posso falar um pouquinho da diferenciação dos dois, mas na verdade são a mesma coisa, o setor 2,5. Como que mais negócios desses surjam, né? Como que a gente começa a olhar é uma das ferramentas para resolver problemas, existem outras tantas, mas essa ferramenta do negócio, como que eu olho para um problema e penso e garanto essa sustentabilidade. E aí, desde 2011, desde 2013, a gente está aqui no Brasil, e hoje a gente tem duas atuações. Então, a gente tem uma área que é uma área de investimentos, que constantemente busca negócios sociais que estão precisando de receber um investimento para crescer e que também não conseguem acessar esse investimento em bancos tradicionais ou bancos de desenvolvimento, porque é um perfil muito específico, ele precisa de um capital paciente e um capital competitivo, que ele não acessa porque tem taxas abusivas. Então, ele tem ali, aqui na gente, um lugar para acessar esse crédito. E do outro lado, que é a área que eu estou responsável, eu gosto de falar que eu estou, é a área de corporate, que é como que eu também ajudo grandes empresas a incorporarem esse pensamento de inovação social como estratégia, ajudando elas a se transformarem também. Então, eu estou tentando fazer com que empresas cheguem também cada vez mais próximo do 2,5, com uma perspectiva de negócios, com uma perspectiva de estratégia, né, entendendo que é mais do que necessário que empresas hoje precisem entrar nessa conversa e que através delas a gente possa ganhar escala na transformação do mundo. Então, um pouco do nosso olhar aí. Então, acho que é um resumo breve. Eu posso, acho que, voltar aqui respondendo essa pergunta, Miri, agora de forma mais prática. Então, negócios sociais são negócios que surgem com o intuito de resolver um problema social ou ambiental. Então, ele nasce com essa perspectiva. É quase que assim, com tudo que eu sei de negócios, mas agora eu vou olhar para acesso à água. O que posso criar para resolver que vai pensar com a perspectiva de um negócio, que vai olhar para cliente, beneficiário, quem paga a conta, onde vende, toda essa estrutura, mas a serviço de resolver um problema. E aí tem essa diferenciação do mercado, mas que a gente hoje nem leva muito em consideração, que é negócios sociais à la Yunus, tem um quesinho a mais, que é os dividendos. Os dividendos gerados pela companhia, eles não vão servir para acúmulo, eles vão servir para serem reinvestidos na própria empresa, seja para pagar salários melhores, para expandir o impacto. Então, é um olhar de que não vão ganhar em dinheiro, não vão acumular mais riqueza em cima de um negócio social. Se investirem, recebem de volta o valor, mas os dividendos eles voltam sempre para a companhia.
E os negócios de impacto, de forma geral, impacto socioambiental, tem essa diferenciação na prática, isso é muito específico. Então, esses são os negócios sociais, esse é o mundo da inovação social, né, o que eu tenho trabalhado e tenho cada dia mais me apaixonado. Muito bom te ouvir, muito inspirador, né? E é essencial mesmo a gente criar essa conexão entre empresas, corporações e negócios sociais, terceiro setor, coisas que estão resolvendo os problemas do mundo, assim, né? Numa conferência da ONU, inclusive, isso foi muito falado, né? Quando eles estavam numa conferência de paz, assim. Então, que bom ouvir que vocês estão fazendo esse trabalho tão importante. E aí a gente começa agora, então, a nossa rodada de perguntas. Metodologia da Yunus, que a gente chama de ficção social. Ela vem de uma fala do Yunus e ela se transformou numa metodologia de trabalho nossa. Ele fala, uma das falas, assim, né? É um livrão de falas maravilhosas, mas uma delas foi que existe muito no mundo a ficção científica, né? A gente já é acostumado. E que a gente precisa criar a ficção social, que é imaginar o mundo que a gente quer e a gente começa a criar ele. Isso virou metodologia nossa de trabalho. Assim, eu converso com as empresas e com os negócios, falar, que mundo é este que você enxerga que não vai existir mais esse problema? Cara, vai ser dessa maneira, desse jeito. Então, o que a gente faz hoje para chegar lá? A gente tem muito da ação, né? A gente vai para a inspiração, mas a gente volta. Então, eu acho que conversa muito com esse lugar aí que você trouxe no início. Ah, que gostoso. Não, eu já fico pensando, né? Gente, depois a gente pode perguntar pro Túlio, mas ele conheceu o Yunus, assim, de andar com ele. Conheci. Mas a gente pergunta já. Santiago, e aí, você quer fazer alguma pergunta? Opa, várias. E o negócio de impacto social, que basicamente ambos nascem para resolver problemas socioeconômicos ou ambientais, mas o de impacto fica com o dividendo e o negócio social, o dividendo tem que ser reinvestido no negócio. Então, essa é uma discussão. Só um adendo, essa é uma discussão claro, que já existiu em algum momento, mas hoje ela não existe muito. Na prática não existe, porque na prática ela é muito mais teórica. A gente faz o nosso fundo, enquanto um negócio está investido por nós, que ele se comporte e esteja como negócio social. Isto é, se algum investidor de fora investir nele, durante aquele processo que a gente está investido, ele não pode tirar dividendos daquele negócio. Para a gente garantir que ele vai estar alinhado com o propósito. Mas a única vez que a gente conversa mesmo sobre dividendo é na hora desse investimento. Para a gente garantir que o dinheiro, que é esse capital mais paciente, mais barato, mais responsável, ele vá para realmente criar o impacto que a gente precisa, e não para remunerar. No caminho de trabalho que o Yunus Brasil percorreu. Quando chegou, começou apoiando em incubação e aceleração de projetos, né, empreendedores que vinham trazendo seus projetos. Então, buscavam na Yunus Brasil um apoio de incubação e aceleração, normalmente envolvendo algum investimento no negócio também. E depois isso deu uma pivotada para esse atendimento corporate, né, de fazer produtos ou linhas de produtos ou spin-offs das grandes empresas com negócios que, de fato, revertessem em impacto. E eu lembro que essa estratégia era muito porque, quando você atendia os empreendedores, o teu impacto era muito mais localizado, e quando você pega uma grande empresa multinacional, você pode ampliar muito mais o resultado do impacto que você causa. Então, se você puder citar 2 exemplos que eu já conheço, mas é legal para o público entender como foi essa atuação. Um exemplo dessa primeira fase de projeto atendido e ou mais de quanto tu quiser, do corporate. Tá. Eu vou diferenciar em 2 jornadas, né? Eu acho que essa área de incubação e essa área de aceleração, até a origem da Yunus, ela diz muito sobre isso, né? Ela já existia, o Rogério Oliveira, que é o fundador da Yunus aqui no Brasil, ele já tinha uma incubadora de negócios sociais, ele conheceu e já no movimento muito empreendedor.
A gente começa com uma incubação e a gente começa com uma aceleração, foram 4 rodas, 2 de incubação, 2 de aceleração, em que a gente conheceu e foi entendendo ali muito ainda, né, capinando ali o mundo dos negócios de impacto, dos negócios sociais, ainda num ecossistema que estava engatinhando. A gente, conhecendo, entendendo a demanda, também começou a perceber que existia um gap que era do investimento. Então, o nosso contato e apoio aos negócios sociais de forma direta, ao empreendedor pessoa física, ele continua. Ele migra para, agora a gente investe e faz um grande acompanhamento pós-investimento. Então, assim, a gente tem, é uma relação de convívio. Então, isso também tem uma decisão de modelo de negócios, né? Foi onde a gente também encontrou o jeito de nós, que somos uma empresa, nós somos um negócio social, tá? A gente faz o que a gente prega. Nós somos um negócio social que a gente também conseguisse se sustentar de forma sem depender no começo, que era de uma parceria com fundações para colocar essas acelerações de pé. Então, hoje o fundo, a área de investimentos, ela incorpora toda essa estratégia de trabalho direto com esse empreendedor. E é que a gente gosta de falar que a gente tem uma estratégia de mordedura, assim. Então, de um lado, por baixo, a gente está trabalhando com esses negócios na base, que criam um impacto de cima para baixo. E do outro lado, a gente falou, as empresas estão aí. E elas estão navegando num ambiente que não estão entendendo como fazer para criar impacto social. A gente entende que elas são grande força, e a gente já tinha uma grande experiência com a Danone em Bangladesh e com algumas outras empresas ao redor do mundo. Falou, por que não também trazê-las para a conversa? E aí é a parte de cima do dente. A gente ajuda de top-down, né? Então, trazer esse impacto para baixo, né? Ajudar elas a saírem... É quase que um lado tem propósito, mas não tem poder. Eu ajudo a dar poder para os de baixo. Do outro, eu tenho poder, mas eu não tenho propósito. Então, ajudo a trazer. E nisso a gente dá essa mordedura. Então, a área de COPS, ela nasce com esse intuito, né? Assim, como que eu levo isso para dentro. E aí nós temos aceleradoras corporativas, também é um jeito que a gente encontrou, que é o lugar de inovação aberta. Então a gente continua fazendo aceleradoras, só que agora junto com uma empresa, e ajudando que a própria aceleração e os negócios que passam por lá transformem essa empresa. Faça ela entender inovação a partir de uma outra perspectiva, que ela entenda que é importante ela conhecer que é possível fazer negócio de uma forma diferente. Então, o nosso objetivo, junto com as empresas, também acho que é importante, eu nunca trato com uma empresa numa perspectiva de projeto único. Eu tenho um horizonte de trabalho, ou um horizonte não só meu, mas de um ecossistema que vai levar ela de um lugar que ela está hoje para uma empresa muito melhor para o mundo. Para eventualmente ser uma empresa B, para eventualmente ela ser reconhecida como alguém que aí, Santiago, que traga impacto nesses 4Ds, que ela vai conseguir realmente ter esse valor para o mundo. E a gente sabe que essa mudança com empresas grandes, ela é um processo. Então, quando a primeira conversa que eu tenho com uma empresa é onde a gente quer estar daqui 5 anos? Que lugar você quer ocupar nesse problema que você está escolhendo? Porque não vai ser um projeto, não vai ser uma aceleradora só que eu vou fazer com você. Depois eu preciso de mais comprometimento, eu vou precisar de entrar mais. E a gente cria posso contar até dando um exemplo de negócios que a gente investiu, que eu acho legal. Tem um que é a 42, que é um negócio aqui de São Paulo, que a questão, o problema em que se focou ali é o acesso, garantir acesso a aulas de inglês e espanhol com qualidade para pessoas de baixa renda. E aí ele encontrou um modelo de negócio que ele traz professores que vêm de programas de intercâmbio, que eles moram na comunidade, onde vão dar aula, revertindo renda para famílias que vão recebê-los, e aí eles dão mais acesso, porque, de fato, ter proficiência nessas línguas de fato, uma relação direta com aumento de renda, porque pode ter acesso a posições de emprego melhor.
E a gente hoje tem 8 negócios investidos aqui no Brasil. Do outro lado, da área de corporate, eu vou contar o exemplo simbólico, porque assim, eu acho que ele exemplifica a minha meta com cada uma das empresas, porque ele já está no tempo, e a gente já consegue ver no tempo o que aconteceu. Em 2006, o Yunus, ainda antes da gente existir enquanto empresa, numa conversa com a Danone, com o CEO da Danone na época, fez uma provocação falando: você faz iogurtes e alimentos tão bons, por que você não cria um que resolva um problema de desnutrição infantil em Bangladesh? Esse foi o briefing. E o briefing foi tomado, e ali, na época, o Frank Ribu, que era o CEO da Danone, e junto com o Grameen Bank, né, o Grameen, a família Grameen, criou um negócio social que se chama Grameen Danone, que é em Bangladesh. Basicamente, a questão lá é desnutrição infantil, então, um número pornográfico de crianças tem questões de acesso, não acesso, né? Então, principalmente quando se fala de fome oculta, em que você come, mas você não tem os nutrientes nem os sais minerais que são necessários para você ter uma saúde, e isso vai te impactar muito mais à frente na sua vida. E aí a ideia, o negócio é um iogurte que foi estudado, que ele contém exatamente as necessidades vitamínicas e de minerais daquelas crianças, e aí que tem que se consumir com certa periodicidade, com um preço que tem que combater guloseimas. Então ele tinha que ser uma opção a uma guloseima. Então tem uma pressão do preço, porque não adiantava resolver o problema e se eu oferecesse isso caro, porque isso não ia ser comprado. Então eu não ia estar dando acesso. Com um modelo de negócios completamente descentralizado. Então ele, em vez de ter grandes fábricas, são pequenas fábricas nas vilas, que ele compra leite de quem é local e ele gera renda na cadeia. Então, um negócio mega complexo que a gente chama de multi-impacto, né? Ele vai trabalhando impacto em várias dimensões. Cadeia, no consumidor, nas comunidades e tudo mais. Esse é um negócio social. Por que eu gosto de usar ele como exemplo? Ele foi em 2006, a ideia, em 2008 ele nasceu. Ele começou um processo de transformação da Danone. A Danone hoje ela está caminhando para ser uma das maiores empresas B certificadas, né? A Natura nossa aí passou, mas ela seria. E tudo isso começou lá atrás, quando eles começaram a entender que eles têm. Eu gosto de às vezes sou, né, incorporando a pessoa do Yunus. Ele é muito ousado nas falas, e eu acho que a gente tem um dever de continuar nessa ousadia, principalmente incomodando e estimulando. E eu gosto muito de falar que as empresas se acostumaram com uma inovação que é assim: gente, como que vocês se limitam, né? E a partir dele, né, é uma nova embalagem, é um novo sabor. Eu falei: gente, isso não é inovação. Inovação é resolver o problema das pessoas. E aí eu trago isso, que a Danone ali se reconectou como um espaço de: eu posso ser resolvedora de problemas, eu tenho esse poder como companhia para, de fato, ser uma aliada da humanidade, do planeta. Começa esse processo de transformação. Eles lançaram um fundo de 100 milhões de euros para investir em negócios sociais. É um fundo corporativo deles, eles investem, que a gente fica sempre assustado com os valores. Eles colocaram lá, tem agora uma coisinha aqui que é impacto social. Tem um indicador do seu bônus executivo, que é impacto social. Se você não trouxer, seu bônus não vem. Então, olha como isso vai entrando dentro do negócio. Até que em 2018, ele fez uma entrevista, o novo CEO, que é o Emmanuel Faber, ele fez um comunicado do The Economist, que é uma revista super reconhecida de economia no mundo. Nós vamos concluir nosso processo de transformação, nos transformando numa empresa B. E o ano passado, na França, eles estão adotando um novo termo jurídico para a empresa, que é basicamente: eles vão incorporar no estatuto e regulamento deles que eles têm uma missão social também, e não só econômica. Então, assim, é um processo de transformação no tempo que é muito relevante. Então, a gente brinca com vários. Você quer ser a Danone do seu segmento? Vamos lá, te ajudo.
Então, acho que esse é o exemplo mais simbólico. Mas aqui, aí trazendo até o exemplo de aceleradoras, a gente criou um projeto esse ano com o Itaú, com a área do BBA, que é a área de corporate banking deles, né? Então, são onde eles atendem, né, grandes empresas. E como que a gente ajuda o Itaú a conectar com negócios. Neste primeiro ano foi de saúde, considerando o contexto que a gente estava. Então, era uma aceleradora focada em conectar Itaú e essas empresas parceiras com esses negócios para desenvolver negócios, para criar parcerias, para permitir que a gente use essa massa e esse poder do Itaú para criar esse impacto. Esse foi um. E tem o outro aí que é com a Ambev, que também é super um case que a gente tem orgulho aqui no Brasil, que a Ambev criou o primeiro negócio social corporativo aqui do Brasil, que foi a Água Ama. É uma água que você vai ver, ela está na gôndola, ela é uma água normal. A diferença é que ela é um subsídio cruzado, né? A venda dela, ela completamente, o lucro dela, ele é usado para o problema. Então, ele vai para negócios, instituições que estão trabalhando acesso à água no semiárido. Por que isso é interessante? Ele é blindado, né? A Ambev não tem um lucro dele, ele é um negócio à parte ali dentro. Hoje, se eu não me engano, já está em 6 milhões de reais de lucros, e esses 100 milhões são exclusivos para resolver o problema. É uma máquina que está gerando, que você está comprando, e está vindo dinheiro, e está indo para lá, auditado e tudo mais. Então, também inaugurou aí para a gente no Brasil esse ambiente de o que as empresas sabem fazer bem. E agora só muda a perspectiva e vamos olhar para ali. Assim, tem muita potência em empresa. A gente é inegável, né? Um poder econômico, financeiro, social, de inovação. Mudar assim, olhar para um outro. E a gente descobre que tem muita potência que pode ser usada para isso. Falei demais, mas quis fazer uma contextualização. Não, falou demais, foi ótimo. Acho que os exemplos ajudam bastante, assim, né? Quem nunca ouviu falar, entende e fala, nossa, né? Isso ajuda a resolver a fome do mundo. Então, as pessoas que não têm acesso à água, acho que fica muito mais claro. Boa. Sim, é muito bacana, Túlio, adorei ouvir tudo isso, né? Porque apesar de já ter ouvido falar em negócios sociais, você colocou de um outro prisma, assim, para mim. Eu consegui entender um contexto maior, né, dessas extremidades, né, essa questão de quem não tem o poder e de quem tem o poder, e como é que a questão social pode estar presente nos dois extremos, né. E aí eu fiquei me perguntando, assim, nessa situação, é muito claro a gente ver benefício, né, para quem está construindo o negócio, como você falou das mulheres em Bangladesh, né, de sair de um círculo vicioso, né, de não ter a renda virando lucro, mas sim pagando despesa, e das grandes empresas de repente usarem o lucro dela para criar negócios sociais, né, que sejam geridos e tenham lucro, mas que esse lucro seja investido socialmente. Aí me pergunto, e as empresas que, por exemplo, não estão nem uma ponta nem na outra, né? Como poderiam criar? Porque nesse contexto todo que você colocou, no meu ponto de vista, toda empresa poderia se enquadrar, né? Teria desde a sua função, dependendo da atividade, né? Eu vou falar da minha, por exemplo, arquitetura. Eu tenho vários serviços que eu poderia interpretar até com essa questão que você falou, assim, da questão da saúde, né? O quanto tornar uma casa saudável, às vezes com uma janela ou com uma implantação de um ponto de água adequado, né? A questão de um filtro, dependendo da onde da água vem, né? De onde vem a água. Como transformar isso, né? Porque às vezes a gente tem, eu falo assim, eu enquanto empresária e muitas outras empresas que eu vejo, tem uma vontade, mas não sabe de fato como atingir esse impacto social, né? Aí queria, assim, não é uma resposta que eu quero, como fazer, mas empresas desse porte intermediário também teriam acesso e construir essa questão? Não sei se foi muito clara. Eu acho que eu entendi. Vou começar a responder aqui e vamos ver se eu entendi. Então, né, tem esse ambiente que são os negócios que já se auto-intitulam como impacto ou negócio social.
particularmente dentro da Yunus, a gente considera eles quando eles estão criando impacto na base da pirâmide. Então, de alguma forma, a gente está trabalhando ali renda, acesso, democratização. De alguma forma, a gente está falando da base da pirâmide. Do outro lado, tem as grandes empresas que eu estou ajudando elas a pensar. Nesse meio, tem um monte de outras empresas que estão presas. Na minha experiência, assim, o que eu tenho visto, o que eu acho importante é esse olhar para dentro e entender a cadeia. Você não precisa ser um negócio de impacto para você criar impacto. Você pode entender que existem processos, metodologias e práticas que vão maximizar o impacto que você cria. Então, vamos olhar, usando o seu exemplo, tá? De arquitetura. Com quem que eu estou trabalhando? Quais são os trabalhadores que estão comigo? Os pedreiros, de onde vem? Eu estou gerando renda adequada? Tem diversidade? Eu estou indo para quem realmente precisa? Então, eu acho que tem um olhar e aí eu acho que talvez o Santiago vai até falar melhor do que eu. Esse olhar esse negócio tem uma potência de criar impacto em suas decisões diárias. Então, de quem que eu compro? Para quem que eu estou vendendo? Né? Quais são os meus fornecedores? Qual que é a minha cadeia? O que eu movimento? Eu acho que se a gente para pensar e olha, e ambiental, o que eu estou gerando de resíduo? Onde que eu estou descartando? É possível ser mais verde, mais sustentável? Que também acho que é uma conversa muito com, né, Maíra, dessas construções mais verdes, construções sustentáveis, esses selos todos. Então, assim, a gente não precisa... Eu acho arrogante também colocar que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Existe essa potência de impacto social e ambiental em todos os negócios. A gente precisa de olhar e falar, olha, dentro de governança, dentro da minha equipe, dentro da minha cadeia, na sociedade, com os meus consumidores, com quem eu estou me aliando, com quem eu estou criando voz, dando voz. Então, acho que existe uma infinidade de ações e práticas reais que podem ser feitas para trazer impacto social e transformação. A gente vê o exemplo de Magazine Luiza, mudando seu programa de trainee. A gente vê exemplos de empresas que decidem comprar. Agora, um exemplo que eu acho bem importante, que é uma empresa grande como a SAP, que é, né, de tecnologia e tudo mais, eles decidiram que até 2025, 5% do que eles comprarem do fornecedores, eles vão ser negócios sociais. Eles vão comprar só desses negócios. Então, existe um poder que você pode olhar. E aí tem uma coisa que ajuda, e eu deixo de dica, o Sistema B, quem não conhece o Sistema B, Empresa B, eles são um selo, né, que mais desse mundo de impacto, basicamente uma certificação de empresas que são boas para o mundo, né? E não é ser a melhor do mundo, mas ser a melhor para o mundo. E eles têm um processo, e acho que até é gratuito, que é quase que um raio-x. Você consegue ver todos os indicadores que você consegue entender, que em governança eu consigo mexer, em cadeia eu consigo mexer, relação com o cliente eu consigo mexer, que aí você fala, olha, dá para ser mais. A gente tem que também quebrar um paradigma que é caro ser sustentável, é caro ser... Não, então, assim, existe esse processo que dá para você começar a fazer, assim, porque, assim, se a gente for pelo fácil e pelo barato, a gente acaba com o mundo. Assim, a gente vai realmente precisar de exercitar e se colocar na arena aí de criar impacto. Então, lá tem esse olhar mais de onde outros caminhos que se pode ter para se ter mais impacto. Muito bom. Sim, não, muito bacana. Adorei a tua explicação. E eu acho que é importante comentar, né, essa questão, assim, até lembrei agora dos outros episódios que a gente fez, essa questão do lugar comum, né, que o Rodrigo Savazone colocou, a partir, às vezes, de uma ação pequena minha, enquanto cidadão, né, no trato com uma pessoa, ou com um cliente, ou com um funcionário, já tem a gente pode já produzir essa questão, né, do impacto social.
Eu acho bacana isso, porque quebra também um tabu de que as pessoas têm que ter esses selos, né, que hoje acabam sendo não comercializados, mas que você tem que investir para fazer e ter o selo, receber o selo para poder ter uma divulgação melhor, né? Muito Sem bacana. dúvida. O que eu acho que é importante é como a gente tudo isso passa por um processo de consciência de onde estamos, em que sociedade estamos, da extrema desigualdade em que vivemos, dos inúmeros problemas que existem no mundo. Então, assim, quando a gente vai tomando consciência que a gente está e que a gente tem uma responsabilidade coletiva e que é a partir dessa responsabilidade coletiva que a gente vai conseguir realmente andar como humanidade, você começa a entender que eu tenho responsabilidade e que eu posso começar a incorporar isso, né? É um estado aí de indignação, mas voltado para a ação, para o positivo, para transformar. Então, acho que uma vez mordido com essa lente de mundo, você já não consegue muito fazer as coisas do lugar comum. É preciso, né, mais do que nunca, a gente precisa de urgência, a gente precisa de foco, a gente precisa de realmente transformar, assim, né, gente? Esse ano, então, a gente fala assim, para onde a Miriam é testemunha de um desabafo meu no grupo de Guerreiros Sem Armas, onde eu falei, gente, tá difícil. Mas depois você fala, cara, vamos lá, tem que ir, vamos construir, dá para fazer. Sim, acreditar, né? Se não nós todos, quem... Esse movimento tem que ser volumar. Acreditar. Sim, contaminar cada vez mais pessoas. Super, espalhar a palavra, pregar. Assim, eu ando com a minha bibliazinha debaixo do braço. E é isso também, de todas as oportunidades, né? De todos os caminhos, assim. O poder. Quando você vai fala de empresa, mas você desce o poder da pessoa, assim. Então, assim, eu estou falando de uma empresa, mas eu estou falando do poder que eu tenho um cliente lá dentro, que ele tem essa vontade, eu sou a ferramenta que vai ajudar ele a contaminar uma empresa inteira. Então, assim, olha a potência que tem nessa pessoa, né? Que parte do incômodo, parte de uma insatisfação. Eu falo, vamos lá. E aqui eu tenho tem as ONGs, tem consultoria de inovação social, tem um monte tem o próprio governo, tem esse papel que a gente precisa se aproximar e levar a inovação social de forma sistemática, como plano de governo. Então, assim, para uma vez eu falei, tem espaço para todo mundo. Oh, com certeza. Eu diria, acho que acrescentaria aí nessa fala, né? Sonhar, acreditar, sonhar e se juntar. E como diz uma das pessoas que trabalha na fábrica no movimento, ela falou uma coisa que eu achei muito linda. Ela falou assim, se juntar para atravessar as pontes do medo, né? Eu achei isso tão lindo, assim, que eu acho que por aí mesmo a gente só precisa dar as mãos e fazer acontecer, assim. Você, Thiago, quer fazer mais uma pergunta para a gente ir para os nossos fechamentos? Sim. Pegando daí mesmo de onde parou, né, de contaminar mais gente com essa vontade, o Yunus, como negócio, como organização, começou como um negócio financeiro, um produto financeiro. E aqui, quando ele chegou no Brasil, ele também trabalhou nessa linha de investimento, primeiro nas empresas, né? E esse investimento, que eu lembre na ocasião, estava sendo captado entre pessoas físicas, né? Yunus captava e criava um fundo ali para gerir e aportar nos negócios. E agora tem o Corporate Capital, Corporate Venture Capital aí. Cada empresa dessa que é atendida está sendo inspirada a criar o próprio fundo para fazer. Você chegou a falar agora da Danone, que já está falando em 100 milhões de euros nessa linha. Quando a gente estava, naquela ocasião, com o Yunus aqui em Santos, a gente pensou, de fato, em criar essa cultura de investimento social para negócios sociais, né, a partir da pessoa física. Então, eu queria ter uma ideia de ordem de grandeza de quanto seria um fundo, quantos cotistas tem, ou quanto dinheiro é aportado em cada projeto, na média, né?
E quais são esses números históricos lá da Yunus, né? Quanto que ela já meteu nessa linha, tanto aqui na base quanto lá em cima? Tá, não, do lado aí, do lado da área de corporate, a gente ainda não tem nenhum. O da Danone foi uma iniciativa deles lá. A gente, assim, ele está ligado, a história é muito maravilhosa, assim. Quando foi criar o Danone, o Garmin Danone, eles precisavam, era criar uma unidade de negócio que não ia dar lucro, que ele é um negócio social, ou seja, ele não ia dar retorno para a Danone. Então, eles precisavam de perguntar para os acionistas, vocês permitem que a gente crie, porque isso não está vinculado à missão da empresa, que é, né, maximização de retorno e tal. Ele falou, claro, e queremos colocar dinheiro. E aí eles abriram um processo, inclusive interno, para os funcionários colocarem dinheiro. O fundo nasceu por causa disso, porque passou do dinheiro que eles precisavam para criar o Garmin Danone. E aí depois teve mais aposta, eles criaram esse fundo. E eles operam, o que eu sei hoje, Brasil, México, Indonésia, eles buscam negócios que estão ligados à alimentação, saúde e bem-estar, investem diretamente, tem um programa de acompanhamento. E aí, da nossa área de investimentos, a gente tem duas iniciativas que eu vou contar, assim, porque, na verdade, Santiago, eu também já aprendi que tem uma infinidade de mecanismos e jeitos de fazer. Eu conheço muito da Yunus. Da Yunus a gente tem um FDIC, né? A gente é gestor desse fundo. O FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios. Ele é registrado na CVM, a gente criou ele em 2016. Até então, a gente tinha investidas aqui no Brasil, mas eles vinham de um fundo que a gente tinha na Alemanha, ou existia um fundo lá, investir aqui. E aí a gente foi o primeiro no mundo que criou o nosso fundo local. Para a gente poder captar localmente, para a gente poder investir de forma mais autônoma, para a gente poder ser mais até veloz nessa resposta. O nosso comitê ele continua sendo um comitê global, com representantes dos nossos times de outros países, mas a gente tem esse fundo captado aqui localmente. Ele é registrado na CVM e ele já investiu em 8 negócios. A gente atua particularmente, tem outros fundos, tem o fundo da Vox, tem o fundo da Cital, a gente particularmente trabalha com um ticket médio de 500 mil a 3 milhões por negócio, e já deve ter investido mais ou menos de 8 a 10, se eu não me engano, são 8 negócios investidos. A gente já fez mais do que esses 8 negócios investidos, a gente fez operações de follow-on, significa eu investi de novo na mesma empresa, porque ela está dando certo, e aí eu consegui investir. O que é importante é que esse é a nossa tese de investimento. Então, assim, para uma iniciativa nova, tem que entender qual que é a tese que eu vou ter, então qual que é o retorno que eu vou escolher para dar para os meus investidores, como que vai ser feito, vai ser registrado, ele vai ser um FDIC, ele vai ser um fundo de aval, tem outras qualificações que cabem. Esse é o jeito que a gente trabalha. A gente capta só de investidores profissionais, então são investidores que têm que ter pelo menos 10 milhões investidos no mercado, então não se capta com qualquer um, né? Eu não seria investidor do fundo da Yunus. Então, esse é o jeito que a gente decidiu construir. Entretanto, esse ano a gente tem 2 meses que a gente lançou uma plataforma de financiamento e investimento coletivo. Então, a gente conseguiu destravar com que as pessoas que têm R$500 conseguem investir no negócio social. E a gente levou para estrear essa plataforma Estante Mágica, que é um negócio que a gente já investiu, então a gente fez toda uma curadoria, porque existe um pensamento, né? Eu tenho que garantir que eu vou estar oferecendo também um negócio que vai ter uma chance de sucesso ali para garantir o retorno daqueles que estão investindo. E foi uma primeira iniciativa justamente para a gente sair de um perfil de investidor que é muito específico e destravar essa potência de qualquer pessoa investir no negócio social. E aí a gente escolheu a tese, aí tem um retorno, também não se paga, tem um retorno com IPCA mais 8, se eu não me engano. Então ele
tem uma remuneração, isso é o nosso olhar, tá? Ele tem uma remuneração quase que só corrigida para quem investiu. Nossa estratégia de investimento não é para você ganhar dinheiro, é para você investir em impacto. Você vai ganhar seu retorno de volta. A gente fala de uma filantropia otimizada. Então, assim, ele volta, inclusive depois pode investir em outra coisa de impacto, ou investir na gente de novo, para a gente levar essa grana para os negócios. Só que a gente escolheu trabalhar dessa maneira. Ele vai retornar e ele tem a gente paga com impacto. E isso que é muito bonito. E é cada vez mais gente interessada nesse lugar. Então, esse ano que você vê uma explosão de fundos ESG, né, que são Environmental, Social e Governance, que é fundos que vão investir em empresas que estão tendo uma pontuação relevante em práticas ambientais, práticas sociais, práticas de governança. Isso depois da quarentena é muito engraçado, assim, a gente que está no mercado ver a quarentena e falar assim, para onde levou essa conversa? Então, assim, existe um interesse cada vez maior. Eu quero ter retorno, mas eu quero ter um retorno de impacto. Eu quero também ter esse retorno de impacto. Aqui na Yunus a gente trabalha com esse retorno corrigido minimamente, para você não perder dinheiro, mas o maior retorno que a gente traz é impacto. Então, eu não sei se eu respondi, mas a resposta basicamente existe uma infinidade e vai depender de onde você, né, qual que é o foco de atuação, qual que é o retorno que eu quero dar. Então, isso tudo vira uma modelagem desse fundo, e inclusive com essa opção que quero transformar isso numa plataforma em que a minha tese não vai ser um investidor qualificado ou profissional, vai ser um investidor pessoa física que quer pôr R$500. Então, eu contei do modelo para falar que existem outros, né? Que existem outros para você. Você respondeu, você só não falou o tamanho do fundo que tem. Quanto que tamanho do fundo, ele foi aprovado para 30 milhões e ele tem captado, acho, entre mais ou menos 14 e 15 milhões. Então, ainda se abre depois uma fase de captação, mas a gente agora tem a gente é gestor desse montante. Ai, Túlio, muito bom te ouvir. Amei, foi uma aula para mim, assim, eu conheci um pouco, já li o livro do Yunus, né, sou sua fã também, gosto muito de você. Para nossa última pergunta, assim, queria saber, né, já que a gente está falando aqui sobre cidades dos sonhos, o tema de hoje é como os negócios sociais podem moldar, né, essas cidades do futuro. Queria saber como que é essa cidade dos sonhos para você e na perspectiva dos negócios sociais, assim, o que você sonha e visiona para essas cidades. Poxa. E uma mensagem final também, se você quiser trazer. Tá, vamos lá, eu vou fazer 3 coisas aqui pra gente acabar rapidinho, tá? Tô de olho aqui no tempo. Mineiro também gosta de falar demais, né, gente? Se tivesse um café, um bolo aqui, eu ia até mais uma hora aí. Primeiro, respondendo que eu conheci o Yunus, e só para contar que foi muito maravilhoso a primeira vez que eu conheci, eu sentei para jantar com ele no dia que eu conheci, e aí à noite a gente sentou para jantar, ele sentou do meu lado, e eu tipo assim, o que eu falo, o que eu pergunto? E aí ele virou para mim e falou, você gosta de trabalhar aqui? Você gosta de trabalhar com negócios sociais? Me conta de você. E aí eu falo assim, cara, que louco, assim, uma pessoa que eu queria, ele só queria saber conta de você. Então acho que assim, uma pessoa que iniciou um movimento que muitas pessoas carregam e que dão continuidade de formas muito incríveis, outros parceiros nossos e no mundo, mas com uma humildade ali, uma conexão com o mundo que é absurda. Assim, você vê a resposta dele para a Covid e a carta que ele escreveu e falando, e é muito inspirador mesmo. É uma honra, um legado, uma responsabilidade carregar essa história que ele iniciou 40 anos atrás. A cidade dos sonhos, eu acho na hora que a gente falou do tema, eu fiquei pensando, eu não tinha chegado numa resposta, mas ela passa para mim
que é onde a gente está no lugar de negócios sociais e que eu estou pessoalmente, eu acho que onde existe esse espaço de congruência, que é esse lugar que é focado nas pessoas, que é para entender na sua individualidade, na sua coletividade, como que é bom para todo mundo. A cidade é boa para todos. Ninguém pode ficar de fora. E eu acho que o negócio social ele passa por essa perspectiva que a gente precisa dar acesso, a gente precisa garantir que todos estejam ali juntos, compartilhando desse espaço que é para todos, assim, enquanto houver desigualdade nesse acesso ao que a cidade provém para uns e não provê para outros, a gente não vai estar falando de uma cidade para todos, né? A gente vive em cidade para alguns. Então, meu sonho passa por destravar essa potência que a cidade tem de ser bom para todos e não para uns. Então, é por reduzir desigualdade, é para garantir acesso, é por permitir encontros entre pessoas diversas de maneira segura, saudável. Então, assim, eu acho que tem esse lugar, assim, que eu acho que conversa, sabe, Miriam, quase assim, a gente só vai conseguir ter esse mundo que a gente quer, que a gente sonha de justiça, de igualdade, quando a gente garante isso nas cidades, em todos os lugares. Especialmente de quando a gente, né, com a vivência que eu tenho aqui em São Paulo, de ser uma cidade extremamente desigual, assim, enquanto a gente não resolver esses problemas e a gente não ter essa consciência do outro que está do nosso lado e tão perto, e como que eu encampo, hoje eu estava pensando sobre o SUS, né, um tema do dia aí. E o SUS, na verdade, ele atende 72% dos brasileiros. Eu não uso. Mas enquanto eu não tiver esse pensamento de que eu preciso que todos acessem a cidade, a gente não vai garantir essa cidade para todos, né? Cidade dos sonhos para todos. Então, acho que parte por esse sentimento de igualdade. Estamos trabalhando para isso, né? Eu acho que os negócios sociais, os de impacto, eles trabalham várias dessas temáticas que cortam essas cidades para as pessoas, cidades melhores para todos. Então, é saneamento, é saúde, é educação, moradia, tem mobilidade, né? Eleição também aí, né? Então, enfim, acho que não sei, eu não sei se eu fui prolixo, mas basicamente esse lugar de ser para todos. Ser não para um, assim, a cidade dos sonhos para mim ela é para todos, ela não é para um ou para outros, um grupo ou o indivíduo. Será que essa metodologia da ficção social ajudaria? Eu uso muito, a gente usa para, e é muito legal, eu sei, né, eu acho que tem essa influência aí de guerreiros também, mas quando a gente coloca alguém, isso é muito poderoso, assim, quando você coloca alguém para pensar um mundo daqui a 5 anos, alguém que está dentro de uma empresa, falar assim, cara, como que é daqui 5 anos, a gente está fazendo um projeto agora sobre violência doméstica, como que é daqui 5 anos esse mundo sem isso? E aí cria-se, aí sim, eu acho que quando se cria na cabeça, depois aí a gente vai para o papel, né? E aí a gente desce e aí começa a sair. Eu acho que ajudaria muito, né? Criar hoje o futuro que a gente quer. E não precisa sem estar tão longe assim, né? Também fico brigando muito para isso. A gente chega de pôr na conta das gerações que elas vão ter que resolver os nossos problemas. Super, a gente nossa. tem que resolver eles agora. Tô contigo, assim, acho que é isso. A gente fica falando que o futuro são os jovens, são... os B, os Nossa, X, gente, o o W, futuro, o presente é todo mundo, a gente não pode negligenciar, não. Bem isso. Sim. Túlio, quer deixar uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir?
Eu acho que ressoa muito o que a gente está fazendo aqui, né? Quando eu falo de corporações, negócio, cara, é a gente encontrar o nosso poder, assim. Eu acho que a gente entender esse é um ano de muitas reflexões. Eu acho que tem muita gente no meu círculo refletindo os seus fazeres, as suas práticas, a sua profissão, onde eu conecto. A gente acessar essa potência nossa e colocar ela para construção, assim. Não adianta ficar indignado em bolhas, em rede, se isso não se transforma e se materializa em ação. Então, o convite é escute, acolha essa indignação, mas que se mova para um lugar de ação. É possível, eu consigo fazer isso com o executivo que está dentro de uma empresa, com o empreendedor, com assim, isso está em nós, né? A gente esse desejo de criar um mundo melhor, ele está em nós. Então, assim, materializa. Sai do papel, sai da rede, não vai para a rua. Vamos fazer isso, assim, dá para você se conectar. Essa potência nossa como humanos, ela tá